gente tem o caso da Choquei, né? Choquei e algumas outras páginas de fofoca. Exatamente. Inventaram uma história de Da uma menina Jéssica. com o Whindersson. Não foi a Jéssica? Dá uma olhada pra Né? gente o nome da Vê garota. se não foi. Cara, um absurdo tão grande. Aquilo, O Whindersson falou que era mentira. Exatamente. Ela falou que é mentira. A A mãe mãe pedindo, pediu. pelo amor de Deus, pra parar. Exatamente. E ninguém ligou. E acontece a tragédia. E o triste é saber que vai acontecer de novo. Outras. E não precisa nada. Eu li essa pesquisa, mas eu tenho falado com a minha equipe, a gente sempre reúne para fazer... Jéssica Vitória é o nome dela. Jéssica Vitória, isso mesmo. Eu tenho falado sempre com eles, assim, que a gente faz um brainstorm, e eles são muito jovens, a gente tem uma coisa assim dos extremos, mas a gente se comunica muito bem. E eu falo, comecem a observar, pesquisem influencers que têm se suicidado. E para tentar achar um padrão? Exatamente. E aí? E está acontecendo cada vez mais. Está acontecendo cada vez lá mais. Fora a gente escuta várias aí notícias. você vai ver... Não, no Brasil também. Também? Tem. No Brasil tem. Talvez a gente está fazendo... tão famosa que a gente não Exatamente, saiba. mas são pessoas que se dizem influência e de repente... e o pavor do cancelamento leva essas pessoas a buscarem fugas, né? Eu passei isso ano passado. Dá uma sensação, assim, você passa alguns dias de não conseguir respirar direito, de não querer ver rede social e tal, e aí depois você fala, peraí, não vai acontecer nada. Você não vai morrer. Não vai morrer, você Exatamente. sai na rua, todo mundo te Exatamente. cumprimenta, fala, sou seu fã, não sei o quê. Só que você acha que o mundo inteiro tá te odiando, né? Agora, é óbvio que tudo que dá like, eles super valorizam. Como assim? Por exemplo, por que falaram que essa menina tinha caso com o Whindersson? Porque sim. o Whindersson dá like. Claro. Entendeu? Agora, vai chegar uma hora, Vilela, eu acho que não estamos longe, em que a gente vai ter que ter uma constituição das redes sociais. Assim, e de ética, de respeito. Porque você não pode, o cara vai lá, desmente, e a coisa continua a se propagar. Exato. Então, assim, eu vejo pessoas muito, não só influencers pouco conhecidos, mas muito conhecidos, apavorados. E aí o que acontece? Eles saem um pouco das redes sociais e de repente voltam, mas assim, como é que é esse voltar? Porque várias pessoas abandonam canais porque não aguenta a pressão. Não aguenta mais. E não é só a pressão de ser cancelado ou não. Não, de números também. De números. Porque tem que fazer mais e mais e mais e mais. Que é a tal da sociedade da produção. Do resultado. A gente viveu até a Idade Média, até a Revolução Industrial, a sociedade, que era uma sociedade de regras, e falava assim, para o teu funcionário você falava, você tem esses deveres e você tem essas proibições. Certo. Ponto. Ok. E você seguia aquilo. O que aconteceu? Nessa época, o que se explicava como a quebra das regras era que o cara não aguentava mais virar o parafuso, e de repente ele saía da realidade. Tanto que se falava muito naquela época, muito mais de psicose do que se fala de depressão. Verdade. Ninguém falava depressão naquela época da Revolução Industrial, não falava. Então a gente vê nitidamente que o homem ali tinha um condicionamento, ele seguia. Alguns não aguentavam e realmente saíam da realidade. A gente via pessoas falando na rua, eram as pessoas loucas, os loucos. Hoje a gente não tem mais. E nessa sociedade de regras, a opressão era o grande problema. Então, o meu patrão é o problema, a fábrica é o problema, o outro país que oprime é o problema. Hoje, na sociedade do desempenho, o que é pregado? Você pode tudo. Você é responsável por você, só depende de você, você pode tudo. Eu não tenho mais o inimigo fora. O inimigo agora está aqui. Está comigo. E se eu compro essa ideia, meu querido, qualquer coisa que der errado, eu faço o quê? Fracasso. E aí o fracassado faz o quê? Deprime. Hoje, a epidemia de depressão. Japão, né? Quantas pessoas... China e Japão, né? Eles colocam muito essa coisa da competição, de ter bom resultado. Coreia do Sul. De ganhar bem, né? Até... Eu tava vendo que as redes de paquera, de não sei o que, o pessoal coloca o salário lá. Exatamente. A que ponto nós chegamos? Nós viramos um produto. Exato. As pessoas na prateleira, né? Na prateleira. Que as pessoas queiram nos tornar um produto, ok. Mas você se tornar um produto, cara, se sujeitar a isso não tem como. E é isso que eu acho que as pessoas não estão percebendo. Por exemplo, não tem problema nenhum uma empresa me achar um produto interessante
para vender algo, desde que eu acredite naquele algo. E você sabe, é um contrato. Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, não, eu também não vou fazer propaganda de nada que eu realmente não acho legal acredite, e não usaria. Né? Ponto. Então isso tem uma coerência. Agora, eu a partir disso virar um produto, eu me perco, porque eu deixo de ser ser humano.